cumprimento com a paz do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que veio, aquele que é poder de Deus para a salvação dos pecadores, daqueles que creem. Ontem eu li uma frase e agora eu me lembrei dela e eu quero compartilhar com você. E a frase diz o seguinte: o céu é lugar não para gente perfeita, mas para o pecador que se arrependeu e que se converteu do seu mau caminho. E o inferno não é lugar para pecador, é lugar para aquele que não se arrependeu do seu pecado. Porque todos nós pecamos, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, para a glória de Deus, Jesus veio. Ele nos libertou do cativeiro das trevas. Ele nos convidou, nos chamou para a sua maravilhosa luz, a fim de que pudéssemos, em santidade, proclamarmos o reino de Deus, anunciarmos as boas novas a todos aqueles que ainda se encontram perdidos e principalmente aqueles que já conhecem a Jesus, mas parece que nos últimos tempos não têm levado o evangelho tão a sério como deveria e zombam de Deus. E quando não zombam de Deus diretamente, as suas práticas permitem que outras pessoas ímpias, descomprometidas com o reino, zombem da santidade de Deus. Por isso Jesus, orou dizendo, aliás, ele ensinou os seus discípulos a orarem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Porque o nosso Pai está nos céus, não está nesse mundo, não é o príncipe deste mundo. E santificar o nome de Deus é não emporcalhar o nome de Deus, é não cometer atos que envergonhem a Deus, que coloquem a palavra de Deus em questionamento. Jesus disse que muitos não creem por conta do comportamento dos religiosos. E hoje eu quero compartilhar com você o texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 3. E aqui diz que o soberano Deus, o Senhor dos exércitos, está observando o seu povo. Não há nada que Deus não ouça, que Ele não veja, que Ele não conheça. Do lado de fora e do lado de dentro de nós. Deus conhece cada um dos habitantes da face da terra. Não é uma questão relacionada ao Brasil, não é uma questão relacionada à América Latina, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania. Não. A questão de Deus é planetária. Ele tem compromisso com a palavra dele, tudo vai se cumprir conforme está registrado nas Escrituras Sagradas. Acredite quem quiser, quem tem ouvido, que ouça. Mas também, se quiser negar essa verdade de Cristo, Deus não está obrigando ninguém a nada. Tudo que Deus ele diz é: se vocês obedecerem, se vocês quiserem andar comigo, eu estou aqui. Isso para quem nunca o conheceu, isso para quem o conheceu e se afastou, Deus sempre estará disponível para um coração disposto a se humilhar diante dele, a se apresentar quebrantado, a reconhecer os erros, pedir perdão, se arrepender, se envergonhar, ter nojo do pecado e mudar de vida. Porque hoje nós temos a consciência de Cristo, a mente de Cristo em nós. Se a pessoa se diz cristã e a mente de Cristo não está nela, essa pessoa não conhece verdadeiramente a Deus. Meditando aqui nesse capítulo 3 do livro do profeta Isaías, o profeta messiânico que profetizou muitas coisas em relação ao juízo de Deus, mas também em relação à salvação de Deus. E hoje pela manhã eu orando, assim que eu acordei, que eu despertei do meu sono, nesse dia de oportunidade que Deus me deu, eu fiquei pensando que muitas vezes, nós não agradecemos o suficiente, nós
encobertamos e escondemos os nossos pecados. A gente deixa de orar por coisas importantes. A gente deixa de interceder pela vida das pessoas, da nação, de pedir perdão pelos pecados. E nós, de alguma maneira, esquecemos do poder que Deus tem sobre todas as coisas. E nós, às vezes, colocamos a nossa esperança em homens mortais. E nós queremos que um homem qualquer assuma o governo de uma nação e ele faça tudo. Há 2000 anos atrás, um homem veio, nasceu do ventre de uma virgem. E sua missão foi a cruz. Trazer o reino, estabelecer a paternidade de Deus. E esse homem não foi levado a sério. Esse homem que tem um nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quanto mais esses homens pecadores, será que podemos confiar neles? Será que a nossa fé, a nossa esperança deve estar num homem mortal, pecador? É óbvio que Deus escolhe pessoas, como escolheu nos tempos antigos reis, juízes, sacerdotes, profetas, para representar o reino de Deus. Mas quando o povo de Deus resolveu não mais ser governado por Deus, Deus então estabelece Saul como rei. E todos sabem por qual caminho Saul andou. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu meditando aqui, e orando a Deus, e colocando diante dele as minhas angústias, as minhas insatisfações, as minhas fraquezas, e pedindo para que Deus venha a aperfeiçoar poder naquilo que eu não consigo mudar, naquilo que eu não consigo fazer, naquilo que eu não consigo compreender. Ao abrir a minha Bíblia nesse capítulo, Deus me deixou muito claro o que está acontecendo. E Deus, ele não aceita um povo que não se submete ao governo dele. Não é um governante submetido ao poder de Deus, é uma nação submetida, vivendo para a adoração desse Deus. E hoje nós vivemos num mundo de opressão, nós vivemos num mundo de tropeços. As pessoas já não amam mais, não amam nem a Deus, em primeiro lugar, e também não amam o seu próximo. E aqui diz que, no versículo 5, as pessoas oprimirão umas às outras. Isso já está acontecendo. Cada vez mais as pessoas se oprimem sob a alegação de que estão sendo oprimidas. E o oprimido vira o maior opressor. E aí ninguém pode mais falar nada sobre nada, porque tudo dá processo, tudo vira uma questão de justiça. E ninguém leva essas coisas para o tribunal do poderoso Deus. Só que Deus está no seu trono, Deus está reinando, Deus está com controle absoluto de todas essas questões. E é interessante que Deus, ele vem anunciando juízo, né? E ele vem dizendo assim: Jerusalém tropeçará, Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. E nós vemos isso. O povo de Deus escandalizando. O povo que se diz cristão, que se diz de Deus e que levanta bandeiras de alguns assuntos, estão escandalizando, estão dando mau testemunho. Estão emporcalhando o evangelho da graça. Estão tratando de assuntos que eu nunca vi Jesus, Paulo, Pedro, João, Tiago envolvido nessas questões. Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis numa nação completamente idólatra, onde qualquer religião leva a Deus. Só que não. O que nos leva a Deus é uma vida em Jesus, com a mente de Cristo em nós. Entende? E aqui diz também que o povo
se referindo ao povo de Deus, exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Isso me faz refletir em muitas coisas. E algum tempo atrás, quando eu refleti fielmente naquilo que Deus queria me ensinar, eu renunciei ao meu pecado. Minhas imoralidades, minhas idolatrias, minha dependência no outro, no homem mortal. E eu comecei a caminhar com Deus. E ai, se não fosse Deus me levando para um lugar deserto, para me ensinar a ter dependência dele, para me ensinar a confiar somente nele, a buscar conselho somente nele, quando eu lia as Escrituras, quando eu me debruçava sobre o texto bíblico e Deus falava comigo coisas que me confrontavam, e pouco a pouco ele foi me limpando. As pessoas querem viver santidade sem o verbo, sem ler Bíblia, porque elas se apoiam no conhecimento e na sabedoria humana. Igualzinho a igreja que estava lá em Coríntio. Se deixava guiar por todo vento de doutrina. E aqui diz que o povo está sendo enganado pelos seus próprios líderes. E esses líderes estão conduzindo o povo de Deus para o caminho errado. Ou seja, para um caminho que não é Cristo. Dizem que estão caminhando para Deus, mas fora de Cristo. Só que se Cristo é o caminho, nunca chegarão a Deus, por mais que caminhem, porque estão no caminho errado. Só que a boa notícia é que Deus, no versículo 10 do capítulo 3 do livro do profeta Isaías, diz: digam aos justos que tudo lhes irá bem, desfrutarão a recompensa de seus esforços. Sabe, você que porventura esteja ouvindo esse meu devocional, se você realmente está aliançado com Deus, se você já está justificado, perdoado, redimido, regenerado, continue confiando, não desista, não pare, porque a sua recompensa, a sua coroa de vitória já está garantida por Cristo Jesus naquela cruz. Naquele grande dia, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja gloriosa, imaculada, santa, nós receberemos a recompensa dos nossos esforços. Vale muito a pena servir a esse Deus. Vale muito a pena renunciar ao pecado. Vale muito a pena renunciar o que somos. Porque nós não vivemos por emoções, pelo que sentimos. Não, nós vivemos por aquilo que sabemos. E sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro, o sacrifício perfeito, suficiente para nos garantir uma vida de amizade, de paz com Deus. Longe do mundo, longe do caminho de engano, das falsas doutrinas, da idolatria que rege essa nação e o planeta. Porque quando não é idolatria por uma entidade espiritual, é idolatria por alguém, por um artista, por um cantor, por um escritor, por um personagem de desenho animado. Tem idolatria para tudo quanto é coisa. Inclusive, idolatria para aquele ser que vemos do outro lado do espelho. Ou seja, o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso eu. Por isso que tem tanta gente que não pode ver o espelho, que para se olhar. Porque se idolatra. Porque se julga tão importante que parece que não sabe conviver sem o tempo todo estar se olhando, examinando a sua própria imagem. Quando na verdade deveríamos estar preocupados em sermos a imagem e semelhança de Deus, que não vemos, mas é real. E aqui diz que o Senhor toma lugar no seu tribunal. E ele vai apresentar a causa do povo. Naquele dia, muitos receberão absolvição, mas muito mais receberá a condenação. E ninguém vai ter argumento para discutir com Deus. E aqui também diz que o Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Porque o povo, desde o profeta Samuel, recusou o governo de Deus.
Isso nós vemos quando lemos o livro da Bíblia chamado Juízes. Deus levantava juízes e o povo não obedecia. E Deus mandava o juízo, e aí o povo ficava com medo, se convertia, mas depois voltava a errar. E assim tem sido a igreja contemporânea, a igreja desses dias. Não a igreja santa de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, mas essa igreja que está por aí, que até é povo de Deus, mas está na desobediência, porque aqui Judá e Jerusalém eram povo de Deus, são povo de Deus. E Deus não quer condenar o povo dele, Deus quer salvar. Só que se eu e você, que somos povo de Deus, continuarmos a insistir nos nossos pecados, delitos, difamação a Deus, desonra a Deus, orgulho, soberba, nós seremos condenados, porque nós já estamos condenados em nós mesmos. E nós fazemos o pecado, nós cometemos o pecado, praticamos o pecado para a nossa própria condenação. E não é que Deus nos condena, nós mesmos escolhemos a condenação, quando escolhemos pecar e ficar distante de Deus. Decidimos uma vida separada do padrão de Deus, só que o padrão de Deus é santo, o padrão de Deus é alto. E para isso temos que renunciar ao que somos, a sabedoria desse mundo, as investidas do maligno. Temos que resistir. O quanto é que nós estamos dispostos a resistir? O quanto é que nós estamos dispostos a renunciar ao que somos, a nos esvaziarmos, deixar que Jesus reine, deixar que Jesus dite regras na nossa vida? Então, assim, Deus virá com o juízo. Deus já está se movimentando. E hoje eu vejo Judá e Jerusalém, vamos colocar nesses termos, cheirando mal, porque a própria palavra diz que Sião era bela, e continua bela, mas é arrogante, cheira mal. Só que Paulo vai dizer lá aos Coríntios que nós temos o bom perfume de Cristo. Porque quando nós vivemos para Cristo, diante de Deus, a nossa vida é uma adoração, é um louvor que sobe como cheiro suave, o bom perfume de Cristo. Será que quando Deus ele olha para nós, nas suas narinas chega um cheiro agradável? Ou será que nós temos um mau cheiro diante de Deus, porque Cristo não reina em nós? Será que nós estamos vivendo a vergonha dos nossos pecados, os escândalos? Porque eu fiz algumas anotações aqui e para terminar eu gostaria de compartilhar com você. Nossa confiança não deve estar em homens. O próprio Deus disse, maldito o homem que confia no homem. Mas não é essa confiança de acreditar se a pessoa é honesta ou não, não é isso. É confiar de colocar dependência no outro, de viver como se o outro ditasse regras para nós. Nossa confiança está no Senhor. A igreja está escandalizando. A igreja está adulterando, está idolatrando. A igreja não está influenciando o mundo está influenciando a igreja. A igreja tem se envolvido em coisas para a qual ela não foi chamada. A igreja é para anunciar o evangelho. A igreja não é para tomar partido de ninguém, de nenhum grupo ativista, de nenhum partido político. A igreja é tão somente para estabelecer o reino de Jesus Cristo, anunciar as boas novas e levar o evangelho a todos. Foi essa a ordem de Jesus, ide e pregai o evangelho. Jesus não falou nada além disso. Ele não falou que era para se envolver com política, com grupos ativistas, com questões desse ou daquele. A nossa questão, a nossa bandeira é Cristo, é o reino de Deus. Uma vida em santidade, uma vida transformada. O povo de Deus já não esconde mais os seus pecados. Você já parou para pensar que quanto mais os tempos vão se avançando, mais a igreja, e aí eu vou colocar entre aspas igreja, tem se envolvido em escândalos, em assuntos mundanos? Deus está nos alertando. É hora de despertarmos. É hora de sairmos da Babilônia. É hora de abandonarmos o Egito. Chega de tanta falsa doutrina.
Chega de pregação temática, chega de versículo isolado fora de contexto, chega de colocar o homem no centro da pregação. A Bíblia só fala de uma coisa: Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus para a salvação dos pecadores que verdadeiramente se arrependerem dos seus pecados. Chega de escândalo e vergonha. Chega de desonra ao nome do nosso Deus. Chega de levarmos uma vida emporcalhada, suja, nojenta, que cheira mal diante do Senhor. É hora de arrependimento, é hora de conversão, é hora de mudança de mente, é hora de começarmos a nos posicionar como membros do corpo de Cristo e deixar que Cristo governe. Amém? Que Deus te abençoe.